Olá! Hoje falarei sobre as demonstrações contábeis. A maior parte dos empresários não é capaz de desvendar um balanço patrimonial ou uma demonstração do resultado do exercício. Ou porque não têm o conhecimento necessário, ou porque não se interessam o suficiente. A visão corrente é que uma demonstração contábil serve apenas para satisfazer o fisco. Isso não é verdade. Obviamente, o fisco é um interessado em conhecer os resultados da empresa por motivos óbvios. O fisco quer arrecadar impostos. Ora, se o fisco está tão interessado em analisar os resultados de uma empresa, o empresário também deveria estar, no mínimo para controlar o trabalho do seu contador. Todos sabem que a fiscalização está apertando. Quantas vezes você já ouviu a frase CPF na nota, senhor? O fisco quer saber quanto você gasta, onde você gasta, como você gasta. E quer saber também quem é que está recebendo pelo serviço prestado, quanto ele está vendendo, como está vendendo, quando está vendendo. A empresa que não estiver preparada para o arroxo fiscalizatório que está ocorrendo por todo o país está com sérios problemas. Posso dizer que estará fora do mercado em pouco tempo. Não há mais espaço para sonegação. Apenas uma administração eficiente poderá evitar a ruína do seu negócio. Por meio da análise das demonstrações contábeis, você poderá adotar práticas de gestão administrativa capaz de enxergar o desempenho econômico de sua empresa e conduzi-la por caminhos melhores na acirrada disputa pelo mercado. Esta aula pretende introduzir conceitos básicos da análise de balanços. Após esta aula, você estará apto a enxergar o que um balanço patrimonial tem a dizer. Então vamos lá. As demonstrações contábeis evidenciam os fatos administrativos ocorridos no período fiscal a que se refere. As demonstrações contábeis são apresentadas em forma de tabelas e, via de regra, contém 3 colunas. A primeira coluna indica o número da conta contábil, a segunda coluna contém a descrição da conta contábil e a terceira coluna contém os valores desta conta contábil. As demonstrações contábeis estão estabelecidas na Lei das Sociedades Anônimas, a de número 6404, de 1976. Esta lei foi aprimorada pela Lei 10.303, de 2001, que introduziu no Brasil as normas internacionais de contabilidade. As demonstrações contábeis obrigatórias são o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração do fluxo de caixa. Hoje falarei sobre o balanço patrimonial. As contas que aparecem no balanço são chamadas de contas patrimoniais. As contas que aparecem na DRE, a demonstração de resultado do exercício, são chamadas de contas de resultado. Tanto as contas patrimoniais quanto as contas de resultado fazem parte de um plano de contas contábil que toda empresa deve ter. Vamos falar agora sobre o curto e o longo prazo. São 2 conceitos importantes na análise do balanço patrimonial. Melhor explicando, nós estamos em outubro de 2011. O longo prazo refere-se às ações da entidade que ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2013. Ou seja, com relação às obrigações, os pagamentos deverão se dar a partir do 1º de janeiro de 2013. E com relação às receitas de longo prazo, da mesma forma. Portanto, registra-se hoje o que acontecerá apenas no futuro. As operações de curto prazo são registradas no circulante. E as operações de longo prazo são registradas no não circulante. Isto é intuitivo. O curto prazo e o longo prazo estão relacionados com o giro
das contas a que se referem. Se a conta gira rápido, ela é registrada no curto prazo. Se a conta não gira rápido, ela é registrada no longo prazo. Um exemplo: é circulante o dinheiro depositado no banco. Ele tem giro muito rápido. É não circulante as máquinas que a empresa tem para a produção dos bens que vende. Uma máquina é trocada em média a cada 5 anos, que é o período da sua depreciação. Portanto, é registrado no não circulante. Gira muito pouco. Os empréstimos bancários também podem ser classificados de curto prazo e de longo prazo. Os empréstimos de curto prazo são lançados no circulante. E os empréstimos de longo prazo são lançados no não circulante. Agora vamos olhar com um pouco mais de detalhes a composição de um balanço patrimonial. Suponha que este retângulo representa o balanço de uma empresa. Esse retângulo está dividido em duas partes. A parte esquerda chama-se ativo e a parte direita chama-se passivo. Então temos do lado esquerdo ativo, do lado direito passivo. O passivo está dividido em 3 grandes grupos. O passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. O passivo circulante representa o capital de terceiros investido na empresa. O passivo não circulante também é o capital de terceiros. A diferença entre os dois é que o passivo circulante representa a aplicação, a origem de recursos de curto prazo. E o passivo não circulante representa os recursos de longo prazo. O que é o passivo em relação ao ativo? O passivo representa a origem de recursos aplicados no passivo. Ou seja, todo o dinheiro da empresa, todo o dinheiro que está aqui nos ativos, provém do passivo. O passivo, portanto, é origem de recursos utilizados no ativo. E esses recursos originados do passivo, aplicados no ativo, podem ser de terceiros ou do próprio sócio, capital próprio. Vejam que as linhas aqui que dividem o passivo, elas estão em uma determinada proporção. Você tem aqui aproximadamente 60% da aplicação, da origem dos recursos, aliás. Você tem aqui aproximadamente 60% da origem de recursos vindas do capital próprio. Os outros 40% divididos entre o curto e o longo prazo, proveniente de terceiros. E como esses recursos, essas origens, podem ser aplicadas no ativo? Elas podem ser aplicadas no curto prazo
curto prazo é chamado de ativo circulante e podem ser aplicadas no longo prazo, no ativo não circulante. Perceba, o sócio aplicou dinheiro na empresa. Aplicou aonde? Ele pode ter aplicado aqui no ativo não circulante, quando ele comprou máquinas, quando ele comprou equipamentos, quando comprou instalações, ou pode ter aplicado aqui no ativo circulante, quando ele comprou mercadorias, quando deixou o dinheiro no banco para solvência de obrigações de curto prazo. Da mesma forma o terceiro. O terceiro aplicou o dinheiro na empresa aqui no ativo de diversas formas. Os terceiros de curto prazo podem ser os fornecedores de mercadorias e serviços da empresa, podem ser os funcionários que trabalham 30 dias para a empresa e só depois recebem o seu salário, e pode ser o governo, que é um fornecedor indireto da empresa, porque ele busca impostos nas atividades econômicas dela. Os terceiros podem aplicar também a longo prazo. Aliás, essa aplicação de longo prazo sempre deve ser preferida em relação à de curto prazo. É mais fácil pagar no longo prazo do que no curto prazo. Agora você percebe que a aplicação que aparece no ativo, ela tem origem no passivo. E que a relação entre o curto e o longo prazo é importante para determinar a solvência da empresa. Como você viu, o ativo representa a forma como os recursos obtidos no passivo da entidade foram aplicados no ativo. São as aplicações de recursos. Muita gente acredita na fábula de que o excesso de ativos representa a riqueza da empresa, ou que seria um indicador da riqueza da empresa. Pode ser exatamente ao contrário. Digamos que a empresa esteja investida em estoques, possui uma grande quantidade de mercadorias para revenda. Esses estoques precisaram ser financiados por recursos originados no passivo. Esses recursos custaram a remuneração do capital e podem estar custando atualmente um custo de armazenagem. Esses custos podem ser tão elevados que não compensam a manutenção desse estoque. Um outro exemplo. Muitos empresários apresentam com orgulho o prédio em que estão instalados e dizem: "Esta é a minha sede própria". Ocorre que a imobilização do capital no prédio sede própria pode comprometer o capital de giro da empresa. Lembre-se que o prédio não rende aluguel, mas ele representa um custo para a empresa e deve ser considerado na precificação de seus produtos. A imobilização na sede própria, portanto, pode ser um custo para a empresa, ao invés de representar uma riqueza. Agora que já entendemos a estrutura do balanço, vamos examinar como é que fica o ativo no próximo gráfico. Como já vimos, o ativo se subdivide em dois grandes grupos: o ativo circulante e o ativo não circulante. Dentro do ativo circulante nós temos as disponibilidades, os clientes, outros créditos, investimentos temporários e estoques. Veja que os grupos estão dispostos em ordem decrescente de liquidez. Ou seja, quanto menos líquida é a conta, mais baixa a sua posição no balanço. Então, o grupo mais líquido é o das disponibilidades, que registram valores que estão imediatamente à disposição da empresa. São as contas caixa, bancos, numerário em trânsito,
aplicações de liquidez imediata. O grupo de clientes é o próximo em liquidez. Representa quanto os clientes devem à empresa. É, portanto, o volume de recursos que está girando na praça. Esse grupo está abaixo das disponibilidades porque vender representa um risco. É o risco do cliente ficar inadimplente e não liquidar o título no prazo estipulado. Esse risco faz com que a liquidez caia em relação às disponibilidades. E é por isso que ele está registrado abaixo dela. Dentro do ativo não circulante, nós temos o realizável a longo prazo, outros créditos, permanente, o imobilizado e o diferido. No realizável a longo prazo, nós temos os clientes que compram a longo prazo. Esse é um grupo que é muito utilizado em empresas que fazem arrendamento mercantil com os seus produtos. São estaleiros, são os fabricantes de aviões. Os produtos levam muito tempo a serem produzidos, são vendidos no formato de leasing e, portanto, são registrados no grupo do longo prazo. Ainda no ativo circulante, nós temos o permanente, que são os investimentos de longo prazo, a participação em controladas e coligadas e os imóveis para renda. A participação em controladas e coligadas é a disposição da empresa de comprar parte do capital de outras empresas, ou por interesse simplesmente de investir, ou por interesse em participar da vida econômica desta outra empresa. Ainda no ativo não circulante, nós temos o grupo do imobilizado, que representa máquinas, instalações e equipamentos em uso na empresa, seus móveis e utensílios, terrenos, edificações. Temos ainda aqui o diferido. Esse grupo do diferido representa gastos pré-operacionais, pesquisas e desenvolvimento e implantação de novos sistemas e métodos. Portanto, é dinheiro que está sendo investido para atividades futuras, para operações futuras. Portanto, é investimento diferido. Modernamente temos aqui o grupo do intangível. Eu digo modernamente porque apenas há poucos anos as empresas vêm se preocupando em quantificar os seus ativos intangíveis. Intangível é tudo aquilo que não se pode tocar, que não tem corpo. O capital intelectual, o potencial de faturamento da empresa, tudo isso pode ser registrado aqui no intangível. O goodwill representa as contas que determinam o potencial da empresa. Goodwill é, portanto, o potencial de faturamento da empresa. É o quanto ela vale ao longo do tempo futuro. O fundo de comércio é a marca que a empresa tem. Agora que já está claro como o ativo é composto, vamos estudar o passivo. O passivo se subdivide em 3 grupos: o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Volto a lembrar que é a velocidade do giro das contas que define se o passivo é circulante ou se ele é não circulante. No passivo, os grupos estão dispostos em ordem decrescente de exigibilidade. Ou seja, quanto maior o prazo para liquidar a obrigação, mais baixa é a posição
no balanço. Essa disposição é coerente com a ordem de liquidez no ativo. Ou seja, eu liquido minhas obrigações imediatas do circulante com o que eu tenho disponível no caixa e banco, que também é meu circulante, lá no ativo. É bastante intuitivo. Dentro do passivo circulante, nós temos as obrigações imediatas da empresa. Nós temos os empréstimos e financiamentos e as obrigações trabalhistas e previdenciárias. E temos também fornecedores. Se você olhar aqui para o passivo circulante, você vai poder determinar o quanto a empresa deve no curto prazo. As análises que determinam a necessidade do capital de giro partem desses grupos em confronto com as disponibilidades no ativo. No passivo não circulante, nós temos aquilo que é exigível a longo prazo e outras obrigações de longo prazo. Já vimos a estrutura do ativo e já vimos a estrutura do passivo. Vamos agora juntar os dois e verificar como fica o balanço patrimonial. Veja então como ficou o balanço patrimonial, ativo e passivo. Ativo circulante, passivo circulante. Ativo não circulante, passivo não circulante. E o patrimônio líquido. Mais à frente falarei sobre a particularidade do patrimônio líquido e do porquê que ele aparece no passivo. Agora falta apenas ver o que é a equação patrimonial. Muitos já ouviram a expressão "preciso fechar o balanço". O que isso significa? O que significa fechar o balanço? Vejamos. O balanço patrimonial é regido pela equação A igual a P mais PL. Ativo igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Ou seja, o ativo deve ser igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido. Esta equação garante matematicamente que para todo lançamento feito no ativo corresponde um lançamento no passivo ou no patrimônio líquido. O contrário também é verdadeiro. A cada lançamento no patrimônio líquido deve corresponder ou um lançamento negativo no passivo ou um lançamento positivo no ativo. Chama-se esse método de lançamento de partidas dobradas. O método das partidas dobradas foi inventado pelo frei Luca Pacioli no século XVII da nossa era. Bastante antigo, por sinal. No balanço patrimonial, o patrimônio líquido aparece como se fosse um grupo de contas do passivo. Em minha opinião, isso dificulta a análise do balanço, porque ele esconde a participação do capital próprio na empresa. A equação patrimonial corrige isso e mostra a correta posição do capital dos sócios no balanço patrimonial. Pronto. Acredito que agora você vê o balanço patrimonial de uma forma bem menos misteriosa. Você não se tornou um especialista, mas é capaz de discernir perfeitamente a composição de um balanço e é capaz de manter uma discussão séria com seus diretores e com seu contador. Precisando de mais esclarecimentos, estou à sua disposição no meu blog ou no meu site. Um grande abraço e até a próxima.